Boa tarde, Bruno. Boa tarde. Tive que pensar no horário aqui por causa do almoço. Queria conversar com você, acho que não tem como abrir de maneira diferente. Depois de tudo que aconteceu, depois de tudo que a gente acompanhou a respeito do Adriel, o afastamento, a retomada nos treinamentos. Nos últimos dias o presidente disse que está tudo resolvido entre vocês. Mas eu queria escutar um pouco de você, como é que foram as últimas horas. A gente viu o Adriel trabalhando ontem aqui no jogo treino. Como é que está esse ambiente de vestiário e essa administração de um jogador que tinha, né, uma carreira de titularidade em 2023, não assegurada, mas bem encaminhada, para um atleta que, segundo o presidente, vai brigar por posição, tendo todas as polêmicas aí que a gente acompanhou? Boa tarde, Matheus. Sobre esse assunto do Adriel, a gente não vai mais falar sobre isso. O presidente que está com esse assunto, ele deu esse assunto por encerrado. E o Adriel está reintegrado como um atleta do elenco profissional do Grêmio e vai receber oportunidade assim como qualquer outro jogador. Bem, Bruno, eu queria te perguntar sobre a situação do Felipe Carbajo, porque é um jogador que a gente sabe que há algum tempo ele não consegue estar à disposição do Renato por vários motivos, né? Ele foi convocado e precisou se apresentar com a seleção uruguaia, ele retornou com uma defasagem física. Mas qual é a situação dele hoje? Porque a gente tem alguns relatos de ele sentir dores no pubis, oficialmente o Grêmio fala sobre um desgaste físico do atleta. Qual é a situação dele fisicamente hoje e quando é que a gente pode esperar que ele possa estar à disposição novamente do Renato? A questão do Felipe é que ele vem de um campeonato em que tem um desgaste muito menor em número de jogos, em viagens aqui no Brasil a gente tem viagens muito longas, né? Então, assim, ele ainda teve essa viagem, os amistosos foram Japão e Coreia, então uma viagem muito longa ainda. E ele realmente sentiu algum desgaste físico relativo a isso e que acabou repercutindo em algumas dores na região do pubis, e a gente, para não agravar a situação, reduziu um pouco a carga dele, e aos poucos a gente, quando eu falo, a gente Grêmio, né, o departamento médico que está a par disso e que está cuidando disso junto com a comissão técnica, e aos poucos vai soltando ele. Eu acredito que muito, muito brevemente deve estar à disposição do Renato para poder voltar a atuar. Aí quantos minutos, também tudo depende da progressão dessa situação. Bruno, a gente tem ainda alguns meses para a janela, e como dos integrantes do núcleo político do Departamento de Futebol, quem tem mais afinidade com o tema, sempre o presidente Guerra até fez essa referência que é você, eu queria te perguntar como é que está o planejamento do Grêmio para mapear as posições que entende necessárias e se nós vamos ver o Grêmio ativo no mercado, trazendo 2, 3, 4 jogadores. Boa tarde, Marco. A gente vai ser ativo durante todo o mandato do presidente Guerra em relação ao mapeamento do mercado, assim como a gente já foi ativo antes mesmo do presidente Guerra vencer as eleições. Então, assim, esse mapeamento é constante, né? Eu sempre brinco que a sala que eu mais gosto do CT é a do CDD, que agora foi desmembrada em duas. A gente tem um centro de análise de mercado e um centro de análise de desempenho e de adversários, e a gente vai estar sempre ali, eu, Paulo, Luiz, todos os integrantes, o Marcelo Rudolph, que estão aqui no futebol, para que a gente possa estar sempre acompanhando, independente da posição. A gente tem que estar a par de tudo que está acontecendo no mercado e ter todos esses movimentos mapeados. O quanto a gente vai poder ir além na janela do meio do ano vai depender de uma série de fatores, a situação financeira do clube, se o Grêmio vai fazer alguma venda, se a Libra vai acontecer, todos esses fatores que o próprio presidente já passou para vocês. E aí o mapeamento do mercado a gente vai ter ele completo sempre, de A a Z, vamos dizer assim, mas o que a gente vai poder investir e onde a gente vai poder se reforçar vai depender de inúmeras situações. Bruno, sem querer entrar no mérito da questão do Adriel, porque é um assunto que, já disseste, está superado, mas eu queria saber como é que foi para vocês esses dias, porque, querendo ou não, foi a primeira crise ou polêmica da gestão. Em 6 meses as coisas vinham caminhando, vocês trabalhando, as coisas caminhando, mas surgiu ali uma pedra no caminho, que foi esse caso. Então eu queria saber como é que foi para vocês trabalharem nesse primeiro caso, esse primeiro problema que vocês tiveram como gestão, pelo menos que se tornou público, né? Tranquilo, Rafael. A gente vai ter que lidar dia após dia com situações que vão acontecer, resultados negativos, positivos, alguma situação que a gente vai ter que administrar. E pra gente foi tranquilo. Que bom, né? Que em 4 meses foi a primeira, tu tá nomeando assim como a primeira crise ou a primeira polêmica. Eu nem gosto de usar esses termos, mas que bom que foi a primeira. Eu acho que é natural, a gente vai estar pronto, todos nós, do departamento de futebol, Paulo, Luiz Wagner, eu, para poder estar lidando com o que vier pela frente.
Brum, desde o início da gestão, o presidente Guerra e todo o departamento de futebol falou em investimentos no departamento médico e na área da saúde. Qual a preocupação do clube em relação a esse número excessivo de lesões que teve nesse início de Campeonato Brasileiro? Olha, a gente se preocupa porque enfraquece o time, né? Quando a gente tem um número grande de desfalques, e a gente está tomando todas as providências para que isso minimize. É muito claro em que o presidente Guerra tinha como uma das pautas da sua campanha a melhora do departamento médico, assim como de outros setores do clube, mas é um início de gestão e essas melhoras elas vão acontecer de maneira gradativa, essas evoluções vão acontecer de maneira gradativa e a gente está sempre trabalhando para poder oferecer o melhor para o Grêmio e poder evoluir onde a gente acha que possa haver espaço para evolução. Bruno, tudo bem? Ainda, como você falou, o assunto já está encerrado, enfim, o Adriel tá brigando por vaga, mas o presidente Alberto Guerra falou em uma das entrevistas, se não me engano, para a Rádio Gaúcha, que você foi quem conduziu a situação com o empresário dele, Pablo Bueno, você que conversou com ele. Queria saber como está a relação do Grêmio com esse empresário, até porque ele tem outros jogadores no clube, e como foi para você conduzir essa situação, na sua figura, conduzir essa situação com o empresário dele. Como eu falei, eu não vou mais falar sobre o caso Adriel, eu sou um cara da confiança do presidente Guerra, um homem de confiança dele, ele vai poder me convocar para qualquer demanda que ele julgar necessário, em qualquer questão eu vou estar sempre à disposição dele, não tem nada mais a falar a respeito disso. Brum, boa tarde. Minha questão é sobre o Luís Soares, porque ele tem sido pauta, né, por, enfim, não fazer gols em jogos talvez contra adversários maiores, apesar de ter 22 jogos na temporada e 11 gols, uma média aí de 1 gol a cada 2 jogos. Como que o departamento de futebol enxerga? Existe uma preocupação em relação a isso? Ou os gols do Soares, a participação dele nos jogos é mais importante, digamos, que só o número de gols contra esses adversários? Bom, depende muito de expectativa, né? Acho que foi até uma pergunta do Matheus numa coletiva, quando o Soares ficou 2 jogos sem marcar, vinha a pergunta, né? O Soares está no número de gols, né? Agora 4 jogos. Eu acho normal, né? Ninguém marca todo jogo. Se tu pegar o número de jogos que ele tem pro número de gols, número de assistências, eu acho que é uma alta performance dele com a camisa do Grêmio, né? Agora, o importante é a gente vencer independente de quem vai marcar os gols. Eu só acho que a gente não pode a cada rodada, o Soares não marcou, o Soares não marcou. Sei que a expectativa por ele ser um grande artilheiro é grande, mas eu vejo como normal 4 partidas sem marcar um gol e participou ativamente dessas 4 partidas, ajudando os companheiros, dando assistência. A gente não pode querer cobrar que ele faça em todas as rodadas. Daqui a pouco, numa rodada, ele faz 3 em uma e essa média já vira, se Deus quiser, para uma média alta, como ele sempre tem, e continua mantendo aí desde que chegou no Grêmio. Bruno, boa tarde. Eu queria falar um pouquinho sobre a volta da Arena, né, para a torcida, que é uma coisa tão importante para o Grêmio também, né? E para a gente que também acompanha todos os jogos, como que tá essa expectativa em primeiro lugar, né? Poder voltar no Campeonato Brasileiro a jogar aqui. Claro que o Grêmio já teve uma rodada lá no Jacone, mas é muito diferente, né? A torcida está muito mais próxima. E eu queria que tu falasse também sobre essa projeção de início de Campeonato Brasileiro. A gente sabe que internamente vocês têm as projeções de vocês. Acho que 66% até é um bom aproveitamento do Grêmio. Mas como que está essa conversa? Porque lá no início do ano eu perguntei para o Renato e ele disse que queria muito ganhar o Campeonato Brasileiro, né? Gabriel, a gente tinha essa preocupação muito grande que o Grêmio, ele não fez nenhuma partida em casa, na verdade, no Campeonato Brasileiro, né? Como mandante, ele teve o jogo em Caxias do Sul, mas ele fez 3 partidas fora e no meio dessas partidas ainda teve a viagem longa a Natal, que o Grêmio atravessou o país de ponta a ponta. Teve o jogo da volta da Copa do Brasil no meio disso tudo, mas o Grêmio nos últimos dias ele ficou mais viajando e a gente sabe que isso... a gente está na ponta do Brasil, às vezes uma viagem até BH já acaba sendo desgastante, né? Até Cuiabá também. Então era uma preocupação com esse início. Que bom que agora a gente vai ter uma sequência maior na Arena, né? Vai ter esse jogo agora no final de semana contra o Bragantino, sai a São Paulo e depois tem uma sequência com jogos de Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro. Eu acho que está dentro do que a gente tinha mais ou menos imaginado, a gente fazer esse aproveitamento, e era uma preocupação muito grande por não jogar em casa e que a gente conseguisse ter um bom aproveitamento no início, até para que a gente possa sempre estar brigando na ponta de cima da tabela. Então a gente sabe da força que a Arena tem,
com a torcida do Grêmio. A gente espera que tenha uma resposta muito grande agora no jogo de domingo, porque se o Grêmio vencer, o Grêmio vai cada vez se aproximando mais da ponta de cima da tabela, que é o objetivo que a gente tem de brigar lá em cima por título, por vaga na Libertadores. Quanto mais à frente a gente puder chegar, melhor. Brum, boa tarde. Eu queria saber como que vocês receberam o sorteio da Copa do Brasil com o Cruzeiro, né, que é o maior campeão da Copa do Brasil, e qual é a prioridade para essa competição, porque depois da conquista do Hexa no Gauchão, o Renato falou sobre as prioridades para esse ano, né, entre o Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil. E ele disse que a prioridade seria o Campeonato Brasileiro. O Grêmio encara também com toda essa prioridade a Copa do Brasil? Sobre o adversário, eu acho que não tinha muito para onde correr, né? Eu acho que foi uma das primeiras vezes que a fase de oitavas de final chegou ali praticamente tirando o Sport, só com clubes da Série A. Então, grandes adversários, o próprio Sport, apesar de estar na Série B, é um time de muita tradição. Não tinha muito para onde correr. O Cruzeiro está dentro da normalidade das opções que oferecia ali, mas a torcida pode ficar tranquila que a gente vai entrar com tudo na Copa do Brasil também. A gente sabe da tradição do Grêmio nessa competição e vamos fazer o possível e impossível para que o Grêmio possa avançar à fase de quartas de final. Bruno, tu até já comentou sobre o Grêmio no mercado, mas eu preciso perguntar quais são as posições mais analisadas nesse momento? Não gostaria de entrar em posições, assim, mas para não te deixar sem resposta, a gente sempre fala desde o início da temporada de querer talvez ter mais pontas no elenco, por uma questão de ser uma posição que a gente tem menos opções, com o Ferreira que está no departamento médico, tem o Zinho agora, mas é uma posição que a gente conversa bastante. A gente está jogando num esquema com 3 meias, a gente tem muitos jogadores que valorizam a posse de bola, esse esquema encaixou bem, mas às vezes em algumas situações de jogo, a gente sabe que o Renato gosta de ter opções de velocidade, então talvez seja aí uma posição que a gente analisa, mas também não vou entrar muito a fundo. Isso já está em público, né, que o Grêmio procura atacantes e pode ser que no meio da temporada a gente consiga agregar alguma coisa nessa posição. Bruno, boa tarde. Aproveitando o gancho, mas tem que perguntar a respeito dos nomes, né? Mesmo sabendo que o Grêmio precisa estudar a questão financeira, porque circulou nomes como o próprio Michael, que é o extremo que o Renato veio pedindo há muito tempo. A gente sabe que ficou algo ainda para tentar ser resolvido, talvez no meio do ano. Agora surgiu o Moisés e tem o oferecimento do João Paulo, do João Pedro, do Al-Wada. O que tu pode falar sobre esses 3 para a próxima janela? A gente não tem nada com esses 3 jogadores, assim. No momento, o Grêmio não conversa de maneira mais, vamos dizer assim, mais avançada com ninguém, até porque a janela vai abrir daqui a alguns meses ainda. A gente simplesmente monitora, tem muitos campeonatos que estão iniciando agora, né? E a gente está sempre atento a tudo, mas não tem nada com nenhum desses 3 nomes aí que tu perguntaste. Boa tarde, Bruno, tudo bem? Queria falar sobre o desempenho do Grêmio dentro de campo, porque ele deu uma oscilada nas últimas partidas, ainda que os resultados tenham sido, em geral, bons. Mas o quanto tu acredita que é natural esse desempenho ter oscilado pelas viagens, o desgaste, os desfalques do departamento médico, e o quanto tu acredita que agora, com o retorno de alguns jogadores, esse desempenho vai crescer novamente? Eu acho que é normal oscilar no campeonato, da dificuldade do Campeonato Brasileiro, e os desfalques eu acho que nos fizeram falta. Quem entrou deu conta do recado, mas a gente, sempre que pode ter todo mundo à disposição, a gente fica mais forte. Acho que é normal oscilar, a gente tem que tentar manter sempre a regularidade. O Grêmio, acho que ao longo da temporada tem tido uma regularidade boa de atuações, para que quanto mais regular a gente for, a tendência ou a chance da gente obter resultados positivos, ela aumenta. Boa tarde, Antônio. Como o Pfeiffer falou, a gestão do presidente Alberto Guerra vai fechar 6 meses agora, né, nesse mês de maio. Por isso eu gostaria de te perguntar como tu avalia o trabalho de vocês no departamento de futebol nesse período, se tudo aconteceu como planejado ou faltou atingir alguma meta que vocês ainda pensam em atingir. Obrigado. Pois é, meu querido, mas aí tu me deixa mal eu avaliar o meu próprio trabalho. Eu acho que o que eu posso dizer é que a gente atingiu uma coisa que pra gente era muito importante, que era trazer a torcida para perto do Grêmio de novo, essa mudança de ânimo, de ver a torcida de novo entusiasmada com o Grêmio, querendo virar sócio, comprar produtos, estar na arena em todos os jogos. Eu posso avaliar mais nisso, assim, a gente gosta de ter de novo esse ambiente, que eu acho que é um ambiente que
que sempre fez o Grêmio vencedor. Se a gente vai conseguir ser vencedor ou não, os próximos capítulos vão dizer, a gente vai trabalhar o possível para fazer isso, mas eu acho que avaliar o trabalho assim fica complicado para mim, eu deixo para que vocês façam essa avaliação, mas a gente está muito feliz com a resposta do torcedor de estar de novo junto com o Grêmio, como foi assim nos seus melhores momentos da sua história.